A ideia do filme Lar do Oscilar, ela surgiu a partir de uma conversa que eu tive com uma amiga, que ela me contou que duas mulheres estavam brigando no ônibus, e a causa da briga é porque uma tinha comprado 2 terrenos no céu, e a outra tinha comprado 1 terreno, mas o dela tinha piscina, enfim. Ela começou a me contar aquela história com uma naturalidade, eu falei, calma, do que você está falando? E aí ela me explicou que a igreja evangélica, de fato, vende terrenos no céu, e ela entrega uma chave, dá uma escritura, e eu achei aquilo uma loucura, e na verdade aquilo não saía da minha cabeça. E por um tempo eu fiquei pensando se eu devia fazer um filme que abordasse isso, com relação à igreja, mas eu entendi que, na verdade, seria muito mais interessante trazer isso para o universo do mercado imobiliário, que eu acho que faz isso, de certa forma, com as pessoas, ao tentar vender um empreendimento, principalmente quando é um lançamento, um empreendimento que ainda não existe, então que vai ser construído, e as táticas de venda, o discurso que elas já adotam com relação a isso, trazem uma coisa muito ambígua e que parece ser o paraíso, assim. Na verdade, esse filme ele é um trabalho de conclusão de curso da FAAP. Então, teve uma banca, a gente apresentou os projetos e ele foi selecionado em um pitching. E as pessoas da minha classe que entraram na equipe compondo as principais funções. Então a gente começou a fazer a pré-produção no final do ano e a gente filmava, o pitching foi em setembro, a gente começou em outubro e a gente começou as filmagens em março. E, assim, o que foi bastante difícil foi a questão das locações, porque eu cismei que eu queria algumas específicas, porque achava que tinha muita atmosfera do filme, então a gente teve uma certa dificuldade em conseguir, mas a gente acabou conseguindo. E com relação ao elenco, a gente fez casting, apenas na personagem da Rosane Mulholland, que eu já tinha certeza que eu queria que ela fizesse parte do papel. Então, que eu fiz o convite sem fazer o casting e ela aceitou. E a Cris Caneato eu conheci a partir do casting e já tinha essa proposta de ser uma mulher muito bonita, sedutora, e a Cris, ela sem dúvida tinha essas qualidades. E além disso, ela é uma ótima atriz e fez super bem o papel. Já o Clemente, eu levantei também, eu fiz convite para vários atores que tinham esse perfil, muitos estavam com indisponibilidade na agenda, e o Clemente foi um que, de cara, assim, gostou muito do projeto, se identificou com a ideia, falou, não, vamos embora. Então foi isso. Acho que no caso do Daniel Ribeiro era algo específico e acho que é super possível você criar uma história para um longa a partir de um curta, e acho que o Daniel com certeza fez isso muito bem. O curta já tinha tido um sucesso grande, agora o longa estourou, mas eu não sei se isso caberia para qualquer curta. Acho que é uma super oportunidade, porque às vezes é uma história que você já desenvolveu um pouco, então falta às vezes não tanto do que começar uma história do zero. Então, e principalmente se ele teve sucesso, pode ser que você consiga um apoio maior de financeiro para fazer o longa. No meu caso, eu já cheguei a pensar em fazer um longa a partir dessa história, mas não é o que eu estou pensando no momento. Assim, eu estou com outros projetos de curta. Eu queria ainda fazer alguns curtas, acho que pegar uma experiência maior para aí sim partir para um longa-metragem. Todo mundo sabe que o circuito assim, de festivais é gigante no mundo, no Brasil especialmente, mas tem muitos festivais, mas tem muitos filmes. E o que eu tenho sentido, por experiência própria e por conversa com amigos cineastas, é que, apesar de ter esse número tão grande de festivais, não é tão fácil assim circular o seu filme. E a gente fica na dúvida assim, se o organizador ou quem estava responsável assistiu o filme, sabe, para ser selecionado ou não. Se você recebeu uma resposta sem nem ter, a pessoa nem ter de fato assistido o filme, assim. E de fato a gente nunca vai saber, mas eu acho que não é fácil. Facilita muito quando você tem algum contato e que chega na mão do curador de uma maneira informal do que se você segue a regra do regulamento.
No Brasil, acho que tem sempre uma estratégia, né, de divulgação. Assim, você tem que priorizar os festivais mais importantes inicialmente, porque muitos exigem o ineditismo. Então, mesmo aqui, eles queriam premieres. E, no caso, meu filme é uma premiere mundial. Tem alguns filmes que eram só premiere internacional. Então, você tem que tentar elencar os que você considera, e que eu acho que isso também é muito difícil de listar alguns festivais, porque às vezes tem um perfil de filme. Então tem o Tiradentes, que é super importante, Sinopê, que são dos mesmos organizadores, CinePE, enfim, tem o Olhar de Cinema, que é um festival novo de Curitiba, que eu acho super bacana. Eu acho que daí vai um pouco do diretor e do seu filme, de você encontrar os festivais que mais combinam. Com relação ao Cinerama ABC, eu participei da primeira edição com um documentário que eu dirigi com outras duas pessoas, o André Costa e o Matias Lancetti, chamado Uma Trama Azul. E, na verdade, a gente acompanhava a intervenção urbana que a artista Regina Silveira fez no MASP. Foi, acho que em 2010, 2001, final de 2010, ela fez essa intervenção no MASP. E foi, enfim, era a primeira edição, foi super bacana participar. De fato, era um filme que, por exemplo, não tem muita abertura em festivais, por ser uma coisa muito específica de artista, então ele rodou muito em festivais bem específicos voltados para filmes sobre arte, não de arte. Foi filmes que retratassem alguma expressão artística. Eu acho que esse outro, o Lar do Celular, tem um perfil mais aberto e que caberia perfeitamente em muitos festivais. Eu comecei a mandar recentemente, porque o filme foi finalizado agora, esse ano, em janeiro. Então, eu ainda não recebi outras respostas além do Cinerama. Eu espero que agora comece, já que está no mundo, comece a rodar bastante. Tenho 2 projetos que eu tô escrevendo. Um chama Contato, na verdade, com separado, Tato, que também, engraçado, é uma notícia que eu li, e de que um ginecologista alemão ele estava empregando mulheres cegas na descoberta de câncer de mama, assim, porque pela sensibilidade tátil delas, elas conseguem identificar nódulos tipo milimétricos, enquanto um médico consegue identificar algo de, sei lá, 1,5 centímetro a 2 centímetros. E isso, tipo, é uma das coisas que mais podem ajudar na cura, a detecção na doença, tipo, precocemente. E, na verdade, o que me chamou a atenção foi essa poesia, assim, de uma cega enxergar algo que outros não têm a capacidade, enfim. Então, esse é um dos projetos que eu estou escrevendo, e tem mais um outro curta que eu também espero que esses saiam em breve. Tá tão acostumada a pensar num melhor filme que você mais gosta, um personagem é diferente, porque o filme que eu gosto é muito trágico, eu não queria estar na pele, sabe? Tipo, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança.